Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você através do Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia, num total de 360. Estamos estudando o livro de Lucas do Novo Testamento. Infelizmente não poderemos abordar todo o conteúdo do livro. Veremos o máximo possível, mas não pare apenas com esse estudo. Leia todo o Evangelho de Lucas e as apostilas dos estudos, que agora estão disponíveis para você. Faça do final do programa o início do seu estudo bíblico. Lembre-se que o propósito desse curso é estimular a leitura e o estudo da Bíblia por pessoas leigas. Observe no Evangelho de Lucas aquelas passagens que não foram registradas no Evangelho de Mateus. Existem ensinos de Jesus maravilhosos para você explorar. Um exemplo é o capítulo 12 e a parábola do rico insensato. Esta parábola foi a resposta de Jesus para um homem que se aproximou dele e disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Fica claro que esses dois irmãos estavam brigando por causa de bens materiais, e Jesus disse: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A seguir, Jesus contou esta parábola sobre o rico insensato. Jesus disse que este homem era insensato e tinha um problema. Ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro e com tantos bens materiais. Então construiu celeiros grandes, galpões, onde pudesse estocar toda a sua riqueza, para depois poder dizer à sua alma: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. De acordo com as Escrituras, enquanto você acumula seus bens, deve ter consciência de que existe morte e do seu estado eterno. Se você não fizer isso, estará sendo insensato. Esta é a lição de Jesus através desta parábola. Em Lucas 17 encontramos uma parábola que trata do pecado da ingratidão. Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nas Escrituras, a lepra é uma ilustração do pecado. E a cura da lepra, portanto, é a figura da salvação. Parece essa história que ela quer nos dizer que, quando as pessoas são salvas, apenas 10% delas volta para agradecer a Deus por tê-las salvo. É provável que, de todos que são salvos, 90% jamais volta para adorar e agradecer a Deus pela salvação que receberam. Gostaria de finalizar o estudo do livro de Lucas com 2 parábolas que acredito sim, devam ser estudadas juntas. A primeira está no capítulo 18. Há alguns que confiam na própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nessa parábola temos 2 homens orando. Podemos dizer que temos 2 posturas e 2 discursos. Primeiro, o fariseu que está orando no templo. Ele está lá no lugar de oração todo cheio de si. Prestem atenção em como Jesus mais uma vez foi irônico. Orava no íntimo. Esse homem orava para ele mesmo. A oração dele girou em torno dele mesmo e não saiu disso. Ele usou muito o pronome eu.
Ele tinha um problema de ego. Aliás, nem deveríamos usar a palavra oração, porque orar significa pedir. E o que foi que esse fariseu pediu? Ele não pediu nada. Ele basicamente só falou como ele era demais. Uau! Ele agradeceu por não ser como os outros, principalmente como o publicano que estava lá num canto orando de maneira humilde. Então temos o primeiro homem, sua oração e sua postura de orgulho e autojustificação. Essa parábola foi contada para aqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros, pessoas como aquele fariseu. O segundo homem nessa história é um publicano, alguém que recolhia impostos dos judeus para entregar aos romanos. Um publicano não era apenas um coletor de impostos, mas também um traidor. Os publicanos eram pessoas que tinham se vendido para os romanos. Normalmente eles exploravam o povo de Deus com a retaguarda do poder de Roma. Eles ficavam com uma porcentagem do dinheiro que recolhiam. E o povo ficava impotente para se opor contra os abusos porque os publicanos tinham o aval de Roma. Observe como em todos os evangelhos os publicanos são classificados numa mesma classe, publicanos e pecadores. Isso quer dizer que eles não eram apenas pecadores, eles eram pecadores e publicanos. Ser publicano era pior do que ser pecador. O segundo homem, nesta história de Jesus, era considerado pior do que um simples pecador. Ele estava de pé no canto do templo e sua postura não era de orgulho nem de justo. Ele nem levantava sua cabeça ou olhos, mas ficava batendo no seu peito, que simbolizava humilhação, contrição e arrependimento. E sua oração era: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus falou sobre dois homens, duas orações e duas posturas. Depois ele fez um pronunciamento. Ele disse que depois que o fariseu fez sua oração, não ficou num estado de graça, para usar uma expressão muito comum hoje. Mas o segundo homem teve uma postura de arrependimento e contrição e foi para casa justificado. Essa é uma das frases mais bonitas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu uma das suas epístolas mais bonitas só para explicar o que significa a palavra justificado. De maneira bem simples, ela significa como se nunca tivesse pecado. De acordo com o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, quando você confessa o seu pecado e confia no sangue de Cristo para obter o perdão, você não é apenas perdoado, mas também justificado. Você é declarado justo, é como se nunca tivesse pecado. É como se sua vida fosse uma fita cassete e Deus pegasse a parte onde aconteceu o pecado e cortasse a fita, tirasse fora o pecado e depois emendasse as partes da sua fita outra vez, ou da sua vida. E quando Deus tocar a fita da sua vida no dia do julgamento, não vai aparecer a parte onde seu pecado foi perdoado. Será como se você nunca tivesse pecado. Nesta parábola, Jesus ilustra e explica a nossa justificação. De acordo com Jesus, qualquer um que assumir na oração uma postura de arrependimento e contrição, como o publicano fez, e orar, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, poderá ir para casa justificado. Essa parábola é uma boa nova para nós, por isso é tão bonita. Se você é um pecador, então essa história é uma ótima notícia, é uma boa notícia para você também. Quando a questão é o pecado, um dos nossos problemas é que nos esquecemos do que Deus se lembra e nos lembramos do que Deus se esquece. Deus se lembra que somos pecadores. Deus nunca se esquece que somos pecadores, mas Ele se esquece dos nossos pecados quando nós os confessamos. Nós nos esquecemos que somos pecadores, é por isso que pecamos tanto. Mas quando pecamos, somos invadidos pela culpa e não conseguimos esquecer as consequências do pecado. Como eu disse, uma das principais causas das doenças psicossomáticas é a culpa. E o que é a culpa? Culpa é recusar-se a esquecer o que Deus esquece. Deus esquece o seu pecado. Deus esquece o seu pecado porque Jesus morreu na cruz. Deus pode tirar essa parte da sua vida e agir como se você nunca tivesse pecado. O nosso problema é que nos lembramos do nosso pecado e nos esquecemos que somos pecadores. Mas esta parábola do fariseu e do publicano está nos dizendo que devemos nos lembrar do que Deus se lembra, nunca confiar na nossa própria justiça, nunca esquecer que somos pecadores. Você pode ser um pecador salvo pela graça, mas continua sendo um pecador. Você sempre será um pecador. Você já reparou que um alcoólatra em recuperação sempre se apresenta como um alcoólatra? Ele pode estar sóbrio há 40 anos, mas mesmo assim se considera um alcoólatra.
De acordo com as Escrituras, somos pecadores. E mesmo quando somos salvos pela graça, não deixamos de ser pecadores. Na primeira carta de João, capítulo 1, lemos: se afirmamos que estamos sem pecado, isto é, fora da natureza pecaminosa, enganamos a nós mesmos. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas a boa notícia é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma boa nova ensinada na parábola do fariseu e do publicano. Algumas parábolas de Jesus foram acontecimentos reais. Essa do capítulo 18 pode muito bem ter acontecido. Pode ser que Jesus, no caminho de Jericó, em visita ao templo em Jerusalém, tenha observado toda aquela cena. Talvez ele tenha visto esse fariseu se levantar, expondo todo o seu problema de ego na oração, orando sobre ele, para ele mesmo, uma oração voltada só para o seu eu. Talvez Jesus tenha realmente visto o publicano no canto do templo assumindo sua postura de contrição e arrependimento, batendo no peito e se humilhando, achando que ninguém o ouviria a não ser Deus. Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O capítulo 19 do Evangelho de Lucas relata o que pode ser tanto uma parábola como um acontecimento histórico. Quando Jesus foi para Jericó, foi para passar apenas 3 dias. A essa altura do seu ministério, ele era muito conhecido e todos queriam vê-lo. Os líderes religiosos tinham preparado uma reunião e quando Jesus entrou em Jericó, estava tudo pronto. Havia um homem em Jericó chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos. Todos o conheciam e o odiavam. A Bíblia conta que ele era baixinho, Jesus vinha pela rua e era quase como se fosse um desfile, as calçadas estavam cheias. Zaqueu não conseguia ver Jesus, por isso ele correu na frente da multidão e subiu numa árvore. Quando Jesus passou pela árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu! Ele o chamou pelo nome, como se já o conhecesse antes. Talvez esse publicano seja o mesmo citado no capítulo 18, orando no templo, e talvez por isso Jesus tenha ido a Jericó. Jesus estava fazendo o acompanhamento desse novo salvo. Eu acredito que talvez Jesus tenha ido para Jericó para fazer o acompanhamento daquele novo convertido e pretendesse passar um dia inteiro com Zaqueu para compartilhar algumas coisas com ele. Talvez Jesus quisesse lhe dizer: Zaqueu, você fez aquela oração no templo ontem com sinceridade? Aquele seu arrependimento foi verdadeiro? Aquela sua posição de contrição era real? Sabe no que implica tudo aquilo, Zaqueu? É realmente incrível, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que significa arrepender-se? Jesus sempre deixou claro que a salvação chega quando há evidências de arrependimento. Bom, vamos encerrando o programa, não perca o próximo. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.